O desaparecimento de Patricia Morgan de seu apartamento à beira-mar, em Clearwater, Flórida, mal foi notícia local. Aos 56 anos, divorciada e morando sozinha, ela se encaixava no perfil de alguém que poderia simplesmente decidir deixar a cidade sem avisar ninguém. Seu ex-marido, David Morgan, registrou seu desaparecimento após 3 semanas sem resposta às ligações, mas até ele admitiu que raramente conversavam. A polícia registrou o boletim de ocorrência, verificou seus cartões de crédito, não encontrou nenhuma atividade e, por fim, passou a se dedicar a casos mais urgentes. Isso foi em março de 2019. O que ninguém sabia na época era que Patricia não tinha partido voluntariamente. Ela tinha sido levada. Antes de seu desaparecimento, Patricia levava o que a maioria consideraria uma vida confortável. Ela trabalhava há 23 anos como corretora imobiliária na área de Tampa Bay, construindo uma lista respeitável de clientes e ganhando o suficiente para comprar seu próprio apartamento com vista para o Golfo do México. Ela foi casada com David por 18 anos antes do divórcio em 2014. O casamento estava conturbado há anos, marcado pelo comportamento controlador e pelo temperamento explosivo de David. Patricia tolerou isso por muito tempo, convencendo-se de que o casamento exigia concessões e sacrifícios. O ponto de ruptura aconteceu quando o negócio de David, uma empresa de construção comercial, começou a fracassar. O estresse intensificou suas piores qualidades. Ele se tornou cada vez mais paranoico, acusando Patricia de infidelidade financeira, de esconder dinheiro, de planejar deixá-lo na miséria. Nada disso era verdade, mas a verdade havia deixado de importar para David. Quando Patricia finalmente pediu o divórcio, David lutou ferozmente, contestando cada bem, cada móvel, cada memória compartilhada que pudesse ser convertida em munição legal. O divórcio foi finalizado após uma batalha amarga de 2 anos. Patricia recebeu o apartamento, seu carro e metade das economias conjuntas que até então haviam diminuído significativamente devido às más decisões comerciais de David. David ficou com a empresa de construção em falência e a propriedade de férias deles em Florida Keys. Eles concordaram em não ter mais contato, a menos que fosse absolutamente necessário. Por 5 anos, eles honraram esse acordo. Patricia reconstruiu sua vida metodicamente. Ela se dedicou ao trabalho, fechou vários negócios imobiliários importantes e começou a viajar durante seu tempo livre. Ela se matriculou em uma academia de yoga, fez novos amigos e até namorou ocasionalmente, embora nada sério tenha acontecido. Ela se sentiu, pela primeira vez em décadas, genuinamente livre. O peso de seu casamento havia sido tirado, e ela estava determinada a nunca mais permitir que alguém tivesse esse tipo de poder sobre ela. David, por sua vez, entrou em uma espiral descendente. Sua empresa de construção declarou falência em 2016. Ele vendeu a propriedade em Keys para cobrir dívidas. Mudou-se para uma pequena casa alugada em St. Petersburg, aceitou trabalhos temporários e ficou cada vez mais amargurado com o acordo de divórcio. Em sua mente, Patricia havia roubado seu futuro. Ele começou a beber muito, aparecendo no escritório imobiliário dela sem avisar e ligando para ela a qualquer hora. Patricia obteve uma ordem de restrição, mas David a violou 2 vezes, resultando em breves estadias na prisão e aulas obrigatórias de controle da raiva que não fizeram nada para mudá-lo. No início de 2019, o assédio de David havia se intensificado novamente. Ele criou contas falsas nas redes sociais para monitorar as atividades de Patricia, deixou mensagens de voz ameaçadoras e uma vez a seguiu até sua casa após uma visita. Patricia documentou tudo, preparada para voltar ao tribunal se necessário. Então, abruptamente, o assédio parou. Durante 2 semanas em fevereiro, David ficou em silêncio.
Patrícia sentiu um alívio cauteloso, esperando que ele finalmente tivesse seguido em frente. Ela não tinha como saber que David tinha realmente seguido em frente para algo muito pior do que assédio. Através do seu trabalho na construção civil, David tinha desenvolvido conexões com pessoas envolvidas em empreendimentos menos legítimos. Uma dessas conexões era um homem chamado Carlos Ruiz, que operava em ambos os lados da fronteira entre o Estado e o México. Carlos dirigia uma rede especializada em fraude documental, lavagem de dinheiro e, quando o preço era bom, crimes mais graves. David tinha feito alguns trabalhos paralelos para Carlos anos antes, e quando a vida de David desmoronou, Carlos continuou a ser uma das poucas pessoas que ainda atendia às suas chamadas. David abordou Carlos com uma proposta que era tanto desespero como ilusão. Ele queria que Patrícia fosse levada para o México e mantida em cativeiro até que ela concordasse em ceder os seus bens a ele. Na lógica distorcida de David, isso não era sequestro, era justiça. Carlos, que não tinha ilusões sobre o que isso realmente era, citou um preço a David: $50.000, metade adiantado. David liquidou o pouco que lhe restava, pediu dinheiro emprestado a agiotas e conseguiu juntar o dinheiro. Em 15 de março de 2019, Patrícia saiu do escritório no início da noite, após um longo dia de apresentações consecutivas. Ela estava cansada, ansiosa por uma taça de vinho e uma noite tranquila em casa. Quando destrancou o carro na garagem, 2 homens se aproximaram por trás. Um deles pressionou um pano embebido em clorofórmio sobre o rosto dela, enquanto o outro amarrou seus pulsos com um laço plástico. Ela lutou, tentou gritar, mas em segundos sua visão ficou embaçada e suas pernas cederam. Eles a colocaram na parte de trás de uma van, cobriram-na com uma lona e dirigiram para o sul. Patrícia acordou horas depois na escuridão, com a cabeça latejando e a boca seca. Ela estava deitada em um chão de concreto no que parecia ser uma pequena sala sem janelas. O ar estava quente e viciado. Ela podia ouvir vozes falando espanhol em algum lugar além da porta trancada. O pânico tomou conta dela. Ela gritou, bateu na porta, exigiu saber onde estava. Ninguém respondeu. Nos primeiros 3 dias, Patrícia recebeu o mínimo de comida e água. Uma mulher de meia-idade e inexpressiva destrancava a porta 2 vezes por dia, deslizava um prato de plástico com feijão e tortilhas e saía sem fazer contato visual. Patrícia implorou por informações, por ajuda, por qualquer coisa. A mulher nunca respondeu. No 4º dia, Carlos Ruiz finalmente apareceu. Carlos tinha cerca de 50 anos, era compacto e musculoso, com cabelos grisalhos e olhos que não traíam nenhuma emoção. Ele falava inglês bem, com apenas um leve sotaque. Explicou a situação com calma, quase cordialmente, como se estivesse discutindo uma transação comercial. O ex-marido de Patrícia havia pago para que ela fosse trazida para ali. Ela permaneceria ali até que certos acordos financeiros fossem feitos. Se cooperasse, seria tratada razoavelmente bem. Se causasse problemas, as coisas se tornariam significativamente mais desagradáveis. Patrícia, apesar do terror, forçou-se a permanecer racional. Fez perguntas. Onde exatamente ela estava? Carlos sorriu, mas não respondeu. Quanto tempo isso duraria? Isso dependia inteiramente de David. Ela poderia entrar em contato diretamente com ele? Não. Carlos controlava toda a comunicação. Nas semanas seguintes, Patrícia descobriu que estava sendo mantida em um complexo em algum lugar no estado de Sonora, no México, a cerca de 65 quilômetros ao sul da fronteira com o Arizona. O complexo consistia em vários edifícios cercados por muros altos, cobertos com arame farpado. Homens armados patrulhavam constantemente. Fugir parecia impossível. Carlos fez Patrícia gravar várias mensagens em vídeo para David, implorando que ele resolvesse o que quer que ele quisesse resolver.
As respostas de Dave, transmitidas por Carlos, eram sempre as mesmas. Transferir a propriedade do apartamento, as economias restantes, tudo. Patrícia recusou. Ela sabia que dar a David o que ele queria não garantiria sua libertação. Pessoas como Carlos não deixavam testemunhas. À medida que as semanas se transformavam em meses, o terror inicial de Patrícia evoluiu para uma determinação fria e calculista. Ela observava tudo. Ela observava as rotinas dos guardas, seus turnos, suas fraquezas. Memorizou o layout do complexo. Aprendeu espanhol básico ouvindo as conversas ao seu redor. A mulher que trazia comida, cujo nome era Rosa, acabou começando a responder às saudações de Patrícia, embora nunca com mais do que um aceno de cabeça. Patrícia também descobriu que não era a única prisioneira. Havia outras pessoas no complexo, principalmente pessoas ligadas a dívidas de drogas ou negócios do cartel. Alguns desapareceram repentinamente, e Patrícia tentou não pensar no que isso significava. As condições variavam. Alguns prisioneiros eram tratados relativamente bem, enquanto outros eram submetidos a abusos horríveis. Patrícia, porque Carlos a via como mercadoria valiosa, permaneceu na primeira categoria, embora a tortura psicológica do cativeiro a desgastasse diariamente. No verão, Patrícia havia perdido 9 quilos. Seu cabelo, antes cuidadosamente mantido, estava comprido e despenteado, mas sua mente continuava afiada. Ela sabia que sua sobrevivência dependia de paciência e de encontrar o momento certo. Esse momento chegou em outubro de 2019. Um novo guarda, mais jovem e menos experiente que os outros, começou a trabalhar no turno da noite. Patrícia percebeu que ele se distraía facilmente, verificando frequentemente seu telefone, às vezes até cochilando. Ela também percebeu que Rosa havia se tornado um pouco menos cautelosa, ocasionalmente deixando a porta da comida destrancada por alguns segundos a mais. Patrícia começou a formular um plano. Ela precisaria agir com determinação, sem margem para erros. Precisaria de sorte. Acima de tudo, precisaria se tornar alguém que nunca havia sido antes. Alguém capaz de violência, alguém disposta a fazer o que fosse necessário para sobreviver, porque Patrícia havia tomado uma decisão. Ela sairia daquele lugar, e quando o fizesse, David Morgan pagaria pelo que havia feito. Patrícia escolheu a noite de 23 de outubro de 2019. O complexo estava estranhamente silencioso naquela noite, com vários dos guardas regulares ausentes, no que ela ouviu ser uma viagem para Hermosillo para buscar suprimentos. O jovem guarda, cujo nome ela descobriu ser Miguel, estava sozinho no turno da noite. Rosa entregou o jantar às 7 e, como Patrícia esperava, ela foi descuidada com a fechadura, deixando-a apenas parcialmente trancada. Patrícia esperou até depois da meia-noite. Ela podia ouvir os passos de Miguel durante suas rondas, irregulares e preguiçosos. Ela havia notado que ele geralmente fazia sua patrulha a cada 45 minutos. Depois voltava para sua posição perto do portão principal, onde se sentava e navegava pelo celular. O padrão havia sido consistente por semanas. Quando ouviu os passos dele se afastando, Patrícia empurrou suavemente a porta. A fechadura cedeu com resistência mínima. Seu coração batia forte enquanto ela entrava no corredor, descalça para evitar fazer barulho. O concreto estava frio sob seus pés. Ela se moveu rapidamente em direção à área da cozinha, onde sabia que Rosa guardava as chaves do complexo penduradas em um gancho atrás da porta. A cozinha estava vazia, iluminada apenas por uma única lâmpada fluorescente que piscava intermitentemente. Patrícia encontrou as chaves exatamente onde esperava. Suas mãos tremiam enquanto ela as examinava, identificando a que abria a saída dos fundos, uma porta que ela havia observado durante suas breves idas acompanhadas ao chuveiro externo.
Ela seguiu pelos corredores escuros, cada sombra uma ameaça em potencial, cada som amplificado pela adrenalina. Quando chegou à porta dos fundos, ela inseriu a chave lentamente, rezando para que não fizesse barulho. A fechadura girou. Ela abriu a porta apenas o suficiente para passar. Lá fora, o ar do deserto em outubro estava surpreendentemente frio. Patrícia vestia apenas o vestido fino de algodão e as sandálias gastas que lhe deram meses atrás. Ela não tinha mapa, dinheiro, nem telefone. Sabia apenas que o norte significava liberdade e que precisava se distanciar o máximo possível do complexo antes do amanhecer. Ela correu. O terreno era acidentado, pontilhado de pedras e vegetação espinhosa que arranhava seus pés e pernas. Ela ignorou a dor. Atrás dela, podia ver as luzes do complexo a ficarem cada vez mais pequenas. Tinha talvez 1 hora, talvez 2, antes que a sua ausência fosse descoberta. Patrícia prestou atenção durante a viagem de carrinha que a trouxe até aqui, apesar da névoa do clorofórmio. Lembrou-se de que tinham viajado numa estrada pavimentada durante a maior parte do trajeto, passando por pelo menos 2 pequenas cidades. Se conseguisse encontrar uma estrada, poderia encontrar ajuda. Depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram 40 minutos, ela ouviu cães latindo à distância. O som gelou suas veias. Eles haviam descoberto sua ausência. Ela se esforçou ainda mais, com os pulmões ardendo e as pernas gritando de dor. Ela chegou a uma estrada de terra no momento em que os primeiros sinais do amanhecer iluminavam o céu oriental. À distância, ela podia ver os faróis de um veículo se aproximando. Patrícia tomou uma decisão em frações de segundo. Ela entrou no meio da estrada e acenou com os braços. A caminhonete, uma velha picape Ford, diminuiu a velocidade e parou. Um senhor mexicano idoso estava ao volante, seu rosto marcado pelo tempo, registrando confusão e preocupação ao ver a aparência de Patrícia. Vestido rasgado, pés sangrando, olhos assustados. Patrícia falou em seu espanhol imperfeito, as palavras saindo desesperadamente. Ela precisava de ajuda. Ela havia sido mantida prisioneira. Por favor, ele poderia levá-la à cidade mais próxima, à polícia, a qualquer lugar seguro. O homem, cujo nome era Ernesto, a observou por um longo momento. Patrícia podia ver que ele estava avaliando os riscos de se envolver. Finalmente, ele assentiu e gesticulou para que ela entrasse na caminhonete. Ernesto a levou até Água Prieta, uma cidade fronteiriça do outro lado de Douglas, no Arizona. Durante a viagem, Patrícia descobriu que Ernesto era um fazendeiro que fazia viagens semanais para vender seus produtos. Ele fez poucas perguntas, talvez sentindo que a ignorância o protegeria de qualquer problema que ela representasse. Em Água Prieta, Ernesto a deixou perto do centro da cidade, quando o sol já havia nascido completamente. Patrícia agradeceu efusivamente, embora não tivesse nada a oferecer em troca. Ela o viu se afastar e então se virou para avaliar sua situação. Atravessar a fronteira sem documentos seria quase impossível pelos canais oficiais. Mas Água Prieta, como muitas cidades fronteiriças, tinha uma economia subterrânea baseada em ajudar as pessoas a atravessar. Patrícia passou a manhã fazendo perguntas cuidadosas, em seu espanhol limitado, evitando a polícia e qualquer pessoa que parecesse ter conexões com Carlos. À tarde, ela encontrou o que precisava, uma mulher chamada Lucia, que organizava travessias de fronteira por um preço. Patrícia não tinha dinheiro, mas convenceu Lucia, prometendo pagar o triplo da taxa normal assim que chegassem ao lado americano. Patrícia forneceu seu endereço na Flórida, suas informações bancárias, tudo para estabelecer credibilidade. Lucia concordou, mas avisou Patrícia. Se ela estivesse mentindo, se o dinheiro não aparecesse, haveria consequências. Patrícia entendeu. Naquela noite, Lucia guiou Patrícia e 3 outros migrantes por uma brecha na cerca da fronteira que havia sido cortada e mal reparada.
Elas atravessaram na escuridão, movendo-se rapidamente pela vegetação rasteira do lado americano, evitando as estradas onde os caminhões da patrulha de fronteira circulavam regularmente. Após 2 horas de caminhada, elas chegaram a um abrigo em Douglas, uma pequena residência em mau estado onde os contatos de Lucia forneceram água e um lugar para descansar. Patrícia desabou em um colchão vazio, seu corpo finalmente cedendo à exaustão. Na manhã seguinte, Lucia levou Patrícia de carro até Tucson, deixando-a na estação rodoviária da Greyhound. Patrícia cumpriu sua promessa. Ela entrou em contato com seu banco, providenciou uma transferência bancária de emergência para a conta de Lúcia, pagando exatamente 3 vezes o valor acordado mais um extra. Com o dinheiro que lhe restava, Patrícia comprou uma passagem de ônibus para St. Petersburg, na Flórida. A viagem durou 3 dias, com paradas em El Paso, Houston e Nova Orleans. Patrícia manteve-se reservada, dormindo em seu assento, comendo comida de máquina automática, constantemente atenta a qualquer pessoa que pudesse estar seguindo-a. Durante esses 3 dias, a mente de Patrícia se concentrou em um único pensamento: David. Ele tinha feito isso com ela. 7 meses de sua vida roubados. 7 meses de terror, de incerteza, de ser tratada como propriedade. As autoridades seriam inúteis. Mesmo que ela relatasse tudo, o processo seria complicado pela jurisdição internacional, pela falta de provas e pela capacidade de David de alegar ignorância. Não, isso exigia um tipo diferente de justiça. Patrícia chegou a São Petersburgo em 29 de outubro de 2019. Ela não foi para casa. Em vez disso, ela se hospedou em um motel barato usando dinheiro, pagando uma semana adiantado. Ela tomou banho pela primeira vez em dias, vendo a água ficar marrom com poeira do deserto e sangue seco. Então, ela começou a planejar. Ela havia aprendido muitas coisas durante seu cativeiro, lições sobre paciência, observação e fazer o que fosse necessário para sobreviver. Ela aplicaria essas lições agora. David Morgan havia destruído sua vida. Agora, ela acabaria com a dele. Patrícia passou a primeira semana no motel sem fazer nada além de coletar informações. Ela comprou um smartphone pré-pago com dinheiro e criou contas anônimas de e-mail e mídias sociais. Da segurança de seu quarto, ela começou a reconstruir a vida de David por meio de rastros digitais. Ele ainda morava na mesma casa alugada em São Petersburgo, uma modesta construção térrea em um bairro da classe trabalhadora. Sua presença nas redes sociais era mínima, mas Patrícia o encontrou por meio de conhecidos em comum que ainda compartilhavam. Suas fotos de perfil mostravam um homem que havia envelhecido mal. Seu rosto estava inchado, seus olhos encovados. Em uma foto tirada em um bar, datada de apenas 2 semanas antes, ele segurava uma cerveja e forçava um sorriso que mais parecia uma careta. Patrícia cruzou informações de registros públicos e descobriu que David trabalhava esporadicamente como faz tudo, aceitando trabalhos por meio de plataformas online. Sua caminhonete, a mesma Ford F-150 que ele tinha durante o casamento, estava frequentemente estacionada na garagem. Ele parecia morar sozinho. Sua rotina, pelo que Patrícia conseguiu deduzir a partir de seus raros check-ins e locais marcados, era previsível e solitária. Ela comprou um carro usado de um vendedor particular, pagando em dinheiro e usando um nome falso. O veículo, um Honda Civic cinza comum, não chamaria atenção. Ela também comprou roupas em brechós, jeans, moletons escuros com capuz, bonés de beisebol. Cortou o cabelo curto e pintou de preto. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. Em 5 de novembro, Patrícia passou de carro pela casa de David pela primeira vez desde seu retorno. Suas mãos apertaram o volante quando viu a caminhonete dele na garagem. Ele estava lá, provavelmente bebendo, provavelmente convencido de que tinha se safado de tudo. Patrícia cerrou os dentes.
Ela continuou dirigindo, dando mais 2 voltas no quarteirão, observando os vizinhos, a iluminação da rua, a falta de câmeras de segurança. Durante 2 semanas, Patrícia fez vigilância. Ela descobriu que David normalmente saía de casa por volta das 9 da manhã, quando tinha trabalho, voltando entre 5 e 7 da tarde. Nos dias sem trabalho, ele raramente saía, exceto para comprar cerveja tarde da noite em uma loja de conveniência a 3 quarteirões de distância. Ele não recebia visitas. Sua vida era tão vazia quanto a dela tinha sido cheia antes de ele destruí-la. Patrícia também fez perguntas com cuidado e indiretamente sobre Carlos Ruiz. Ela usou seus contatos, que falavam espanhol dos seus dias no mercado imobiliário, pessoas que tinham conexões com comunidades de imigrantes. O que ela descobriu a deixou apavorada. Carlos tinha fama de fazer pessoas desaparecerem. O fato de ela ter escapado não lhe agradaria. Ele veria isso como um constrangimento profissional. Isso criava tanto perigo quanto oportunidade. Patrícia percebeu que precisava agir antes que Carlos descobrisse que ela estava de volta à Flórida. Mais importante ainda, ela precisava garantir que, quando David morresse, parecesse uma retaliação do cartel. Dessa forma, quando os investigadores examinassem a vida de David, eles encontrariam suas conexões com Carlos, presumiriam que um negócio deu errado e nunca considerariam sua ex-esposa. Patrícia adquiriu uma arma por meio de canais que ela nunca teria imaginado que existissem antes de seu cativeiro. Um ex-cliente, um homem que uma vez havia lhe confidenciado sobre seu passado difícil, a colocou em contato com alguém disposto a vender uma arma com o número de série raspado. A transação ocorreu em um estacionamento, rápida e sem palavras. Patrícia pagou $600 por uma pistola 9mm e uma caixa de munição. Ela nunca tinha disparado uma arma na vida. Dirigiu 2 horas para o norte até um campo de tiro público em um condado rural onde ninguém a reconheceria. Usando sua identidade falsa, pagou por 1 hora de campo de tiro e instruções básicas. O coice a surpreendeu. O barulho era ensurdecedor mesmo com proteção auricular. Mas ela se forçou a praticar até que suas mãos parassem de tremer e seus tiros ficassem mais precisos. Em meados de novembro, Patrícia estava pronta. Ela havia planejado cada detalhe. Sabia a agenda de David, seus hábitos, suas vulnerabilidades. Tinha a arma, o veículo, o disfarce. Ensaio mentalmente o ato centenas de vezes, afastando o horror do que estava planejando até que se tornasse simplesmente uma série de passos a serem executados. A noite de 18 de novembro estava nublada, ameaçando chuva. Patrícia verificou a previsão do tempo. Tempestades esperadas após a meia-noite. Perfeito. Ela vestiu roupas escuras, prendeu o cabelo sob um boné e colocou a arma no bolso da jaqueta. Dirigiu até o bairro de David e estacionou a 2 ruas de distância. Às 11h30, Patrícia caminhou até a casa de David. A rua estava tranquila, a maioria das casas já estava escura. A luz da varanda de David estava acesa e ela podia ver o brilho azul de uma televisão através da janela da frente. Ela se aproximou pelo lado, permanecendo nas sombras, com o coração batendo tão forte que pensou que fosse explodir. Ela havia preparado uma história para o caso de ser vista. Uma motorista perdida procurando um endereço. Mas ninguém apareceu. Ela chegou à varanda de David e parou, com a mão pairando sobre a campainha. Era o momento. Uma vez que ela apertasse, não haveria volta. Patrícia pensou nos 7 meses naquela sala de concreto. Pensou no medo, no desamparo, na maneira como David havia trocado casualmente sua liberdade por sua vingança mesquinha. Pensou no rosto inexpressivo de Rosa, na crueldade descuidada de Miguel, no pragmatismo frio de Carlos. Pensou na pessoa que era antes de tudo isso e na pessoa em que se tornara.
Ela apertou a campainha. Lá dentro, ela ouviu o movimento, passos se aproximando. A luz da varanda piscou. Pela pequena janela da porta, ela viu o rosto de David aparecer, confuso e desconfiado. Ele não estava esperando ninguém. Quando David abriu a porta, ele congelou. Por um momento, nenhum dos dois falou. A confusão de David se transformou em reconhecimento, depois em choque. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Patrícia tirou a arma do bolso e a apontou para o peito dele. Os olhos de David se arregalaram. Ele tentou recuar, levantando as mãos em um gesto defensivo inútil. Patrícia atirou 3 vezes. O som foi enorme, apesar do silenciador que ela havia acoplado. David cambaleou para trás, segurando o peito, com sangue se espalhando pela camisa. Ele desabou na porta, com o corpo meio dentro, meio fora. Seus olhos encontraram os de Patrícia, cheios de descrença e consciência enfraquecida. Patrícia ficou ali parada por 5 segundos, observando-o morrer. Ela não sentiu nada, nenhuma satisfação, nenhum horror, nenhum alívio, apenas vazio. Então, ela se virou e foi embora. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, ela já estava de volta ao carro. Dirigiu para o sul, em direção aos Everglades, onde jogaria a arma em águas profundas. Ao amanhecer, ela estaria de volta ao motel e a polícia descobriria o corpo de David Morgan. Ela tinha conseguido. Ela tinha recuperado o que ele havia roubado. Mas enquanto dirigia na escuridão, Patrícia começou a perceber que liberdade e justiça não eram a mesma coisa. E o que ela acabara de fazer a assombraria de maneiras que ela ainda não podia imaginar. O corpo de David Morgan foi descoberto às 6h15 da manhã seguinte por sua vizinha Margaret Shen, uma senhora idosa que passeava com seu cachorro. Ela percebeu que a porta da frente de David estava aberta, o que era incomum, e quando se aproximou para verificar se estava tudo bem, viu-o deitado em uma poça de sangue seco. Os gritos de Margaret fizeram com que outros vizinhos corressem para o local. Em poucos minutos, a polícia de São Petersburgo chegou, isolando a cena e chamando detetives da homicídios. Às 7h30, o detetive James Crawford estava parado na porta da casa de David, examinando o corpo e a área ao redor. Crawford era um veterano com 20 anos de carreira na polícia, experiente em analisar cenas de crime. O que ele viu contava uma história clara. David havia aberto a porta para alguém, sido baleado a queima-roupa e morrido quase instantaneamente. 3 tiros no peito, agrupados. O atirador sabia o que estava fazendo. Não havia sinais de arrombamento, nem evidências de roubo. Era algo pessoal. Os técnicos da cena do crime fotografaram tudo. Recolheram cápsulas de balas e coletaram amostras do padrão de respingos de sangue. O médico legista estimou a hora da morte entre 23 horas e 1 hora. Os vizinhos foram entrevistados, mas ninguém tinha ouvido os tiros. A chuva daquela noite tinha mantido as pessoas dentro de casa e a maioria já estava dormindo. A parceira de Crawford, a detetive Sarah Reyes, começou a investigar o passado de David. O que emergiu foi o retrato de um homem cuja vida tinha desmoronado. Negócio fracassado, falência, divórcio, ordens de restrição. Reyes encontrou vários relatórios policiais documentando o assédio de David à sua ex-esposa, Patricia Morgan. O incidente mais recente foi no início de 2019. Patrícia tornou-se imediatamente uma pessoa de interesse. Crawford e Reyes dirigiram-se ao condomínio de Patrícia em Clearwater no dia seguinte. Eles bateram várias vezes, mas não obtiveram resposta. Um vizinho informou-os que Patrícia não era vista há meses. O vizinho achava que talvez ela tivesse se mudado. Os detetives obtiveram um mandado para entrar no apartamento de Patrícia. Lá dentro, tudo estava intacto, mas coberto por uma fina camada de poeira. Havia correspondência acumulada atrás da porta, incluindo contas de serviços públicos que datavam de março.
O carro de Patrícia havia sumido. Seu telefone estava desconectado. Ela simplesmente desaparecera. Crawford entrou em contato com o empregador de Patrícia, a imobiliária onde ela trabalhava. O gerente do escritório explicou que Patrícia havia parado de aparecer em março de 2019. Após semanas sem contato, eles presumiram que ela havia se demitido e contrataram outra pessoa. Ninguém havia registrado um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, porque ninguém percebeu que ela realmente estava desaparecida. Ela não tinha família próxima, poucos amigos, e o relato de seu ex-marido havia sido descartado como uma preocupação de um ex-cônjuge controlador. O caso assumiu novas dimensões. Ou Patrícia havia fugido para escapar do assédio de David e, por coincidência, outra pessoa o matou, ou ela estava desaparecida há 8 meses e havia retornado recentemente para se vingar. O instinto de Crawford lhe dizia que era a segunda opção, mas provar isso seria um desafio. Enquanto isso, Hayes descobriu algo interessante nos registros financeiros de David. Em fevereiro de 2019, David havia sacado $50 mil em dinheiro, esvaziando suas contas e fazendo empréstimos com juros altos. Os saques ocorreram poucas semanas antes do desaparecimento de Patrícia. Então, depois que Patrícia desapareceu, David fez várias transferências bancárias para contas registradas no México. Crawford verificou as informações da conta nos bancos de dados federais. Um nome apareceu: Carlos Ruiz, um conhecido criminoso com suspeitas de ligações com o crime organizado na fronteira. O FBI tinha um arquivo sobre Ruiz, embora ele nunca tivesse sido processado com sucesso. A conexão era fraca, mas tentadora. Crawford desenvolveu uma teoria. David havia pago Carlos para sequestrar Patrícia. Ela havia sido mantida em algum lugar no México por meses. De alguma forma, ela escapou. Ela voltou para a Flórida e matou David por vingança. A questão era se eles poderiam provar alguma coisa. Os detetives entraram em contato com as autoridades federais, especificamente com o escritório regional do FBI em Tampa. A agente especial Lisa Martinez se interessou pelo caso. Se David estivesse envolvido em um sequestro internacional, o caso seria de jurisdição federal. Martinez solicitou acesso a todas as provas e iniciou sua própria investigação. Patrícia, entretanto, havia feito o check-out do motel na manhã seguinte ao assassinato. Ela dirigiu para o norte, até Jacksonville, fez o check-in em outro motel e esperou. Ela acompanhava as notícias pelo celular. A morte de David foi notícia local, mas recebeu cobertura mínima. Homem divorciado morto em aparente tiroteio direcionado, polícia investigando. Ela sabia que eles viriam procurá-la eventualmente. A questão era quanto tempo ela teria antes que eles a encontrassem. Patrícia não tinha intenção de fugir para sempre. Ela estava cansada, traumatizada e cada vez mais consciente de que o que havia feito não poderia ser desfeito. Mas ela precisava de tempo para decidir seu próximo passo. Em 22 de novembro, 4 dias após a morte de David, Patrícia tomou uma decisão. Ela ligou para o departamento de polícia de St. Petersburg de um telefone público e pediu para falar com quem estivesse investigando o assassinato de David Morgan. Ela foi transferida para o detetive Crawford. Patrícia se identificou e disse que precisava ir até lá para prestar depoimento. Crawford, surpreso, mas mantendo a compostura profissional, perguntou onde ela estava. Patrícia disse que iria à delegacia no dia seguinte. Crawford tentou mantê-la na linha, mas Patrícia desligou. Na manhã seguinte, Patrícia entrou no departamento de polícia de São Petersburgo. Ela não se parecia em nada com as fotos que eles tinham em arquivo. Estava magra, seu cabelo preto curto contrastava com o loiro que ela tinha antes. Vestia roupas baratas e não carregava bolsa nem identificação. Crawford e Hayes a receberam em uma sala de interrogatório. Eles leram seus direitos Miranda. Patrícia renunciou ao direito de ter um advogado, o que imediatamente preocupou Crawford.
As pessoas que renunciavam a esse direito eram completamente inocentes ou planejavam confessar. O depoimento de Patrícia durou 3 horas. Ela contou tudo. O assédio crescente de David, o sequestro em março, seus 7 meses no complexo de Carlos Ruiz em Sonora, sua fuga em outubro, sua passagem ilegal pela fronteira e, finalmente, seu retorno à Flórida. Ela descreveu o cativeiro com detalhes clínicos, a sala, os guardas, o medo, a lenta compreensão de que David tinha feito isso com ela. Ela descreveu Rosa, Miguel e Carlos com precisão. Ela forneceu datas, locais e descrições que podiam ser verificadas. Então ela chegou a 18 de novembro. Crawford e Reyes se inclinaram para a frente, esperando. Patrícia olhou diretamente nos olhos de Crawford. Ela admitiu que tinha ido à casa de David naquela noite. Disse que pretendia confrontá-lo, fazê-lo confessar, gravar sua confissão e levá-la à polícia. Mas quando David abriu a porta e a viu, ele riu. Ele realmente riu e disse que ela estava com uma aparência péssima. Algo dentro dela se quebrou. Ela sacou a arma e atirou. Ela não se lembrava de ter decidido fazer isso. Simplesmente aconteceu. Crawford perguntou sobre a arma. Patrícia disse que a havia jogado fora, em um canal perto dos Everglades. Ela não se lembrava exatamente onde. Estava em choque, dirigindo sem rumo. Reis perguntou se ela tinha provas de seu cativeiro. Patrícia mostrou os pés que ainda tinham cicatrizes da fuga pelo deserto. Mostrou as marcas nos pulsos causadas pelas amarras de plástico. Ela deu a eles o nome de Ernesto, o fazendeiro que a ajudou, e Lucia, a mulher que organizou sua travessia. Crawford olhou para Patrícia por um longo momento. Então, ele aprendeu pelo assassinato de David Morgan. Patrícia ficou calma enquanto Reis a algemava. Ela esperava por isso. De uma forma estranha, ela aceitou bem. Enquanto a levavam para uma cela, Patrícia sentiu algo que não sentia há meses. Alívio. A fuga tinha acabado. O que quer que viesse a seguir, pelo menos seria a verdade. Patrícia foi mantida sem fiança na prisão do condado de Pinellas, enquanto os promotores montavam o caso. Sua confissão tinha sido gravada, testemunhada e era legalmente admissível. O Estado tinha tudo o que precisava para uma condenação: motivo, meios, oportunidade e uma confissão completa de culpa. Mas o caso era muito mais complicado do que um simples processo por homicídio. A defensora pública, Amanda Torres, foi designada para o caso de Patrícia. Torres estava na casa dos 30, sobrecarregada de trabalho e com poucos recursos, como a maioria dos defensores públicos, mas também era tenaz e experiente. Quando conheceu Patrícia em uma sala de entrevistas estéril, Torres esperava encontrar uma mulher abatida, dando desculpas. Em vez disso, encontrou alguém estranhamente calmo, quase resignado ao seu destino. Patrícia repetiu sua história para Torres, fornecendo ainda mais detalhes do que havia dado à polícia. Torres tomou várias páginas de notas, parando ocasionalmente para fazer perguntas esclarecedoras. Quando Patrícia terminou, Torres recostou-se e estudou sua cliente. O sequestro, se fosse verdade, mudava tudo. Não se tratava de um homicídio premeditado no sentido tradicional. Era uma vítima de trauma revidando contra seu agressor. Torres soube imediatamente que sua estratégia se concentraria em argumentar por homicídio culposo, em vez de homicídio doloso, possivelmente até buscando a absolvição com base em perturbação emocional extrema. Mas primeiro, eles precisavam verificar a história de Patrícia. A agente especial Martinez e sua equipe do FBI já haviam começado a investigar a conexão com o México. Eles coordenaram com as autoridades federais mexicanas, que inicialmente estavam céticas, mas concordaram em investigar a descrição de Patrícia sobre a localização do complexo em Sonora. O que eles encontraram confirmou o relato de Patrícia.
As autoridades mexicanas invadiram uma propriedade 70 quilômetros ao sul de Água Prieta, que correspondia à descrição de Patrícia. O complexo estava ativo, abrigando várias pessoas em condições consistentes com detenção ilegal. Carlos Ruiz não estava presente durante a operação, mas havia evidências de sua operação por toda parte. Documentos, armas e, o mais importante, vários prisioneiros que foram libertados. Entre os prisioneiros libertados, os investigadores encontraram Rosa, a mulher que levava comida para Patrícia. Sob interrogatório, Rosa confirmou que uma mulher americana que correspondia à descrição de Patrícia havia sido mantida em cativeiro de março a outubro de 2019. Rosa forneceu detalhes que corroboravam a linha do tempo e a descrição dos eventos feita por Patrícia. As autoridades mexicanas emitiram um mandado de prisão para Carlos Ruiz, mas ele havia desaparecido. As informações de inteligência sugeriam que ele havia fugido para o interior do México, possivelmente para Sinaloa, onde suas conexões eram mais fortes. O FBI o adicionou à sua lista de pessoas mais procuradas por sequestro internacional e tráfico de pessoas. As evidências do México causaram sensação na mídia. O caso de Patrícia evoluiu de um simples assassinato para uma história de sobrevivência e vingança. O noticiário local deu ampla cobertura ao caso, que depois foi divulgado pela mídia nacional. A opinião pública ficou fortemente dividida. Alguns viam Patrícia como uma vítima que havia sofrido um trauma inimaginável e reagido de maneira compreensível, embora ilegal. Fóruns online se encheram de mensagens de apoio. Surgiu um movimento popular, com pessoas criando páginas nas redes sociais defendendo a libertação de Patrícia. Eles argumentavam que David havia orquestrado o sequestro e merecia o que aconteceu com ele. Outros sustentavam que assassinato era assassinato, independentemente das circunstâncias. Eles argumentavam que Patrícia deveria ter ido à polícia em vez de fazer justiça com as próprias mãos. A lei, insistiam, não podia ser flexibilizada simplesmente porque alguém havia sofrido. Os promotores, liderados pelo procurador estadual adjunto Richard Coleman, reconheceram o desafio que enfrentavam. Coleman era metódico e ambicioso, vendo casos de grande repercussão como oportunidades para demonstrar seu compromisso com a justiça. Ele reconheceu o calvário de Patrícia, mas argumentou que isso não justificava um assassinato em estilo execução. A estratégia de Coleman era separar o sequestro do assassinato. Sim, Patrícia havia sofrido terrivelmente. Sim, David era culpado por esse sofrimento. Mas Patrícia estava livre há quase um mês antes de matar David. Ela teve tempo para pensar, planejar e considerar alternativas. O tiroteio não foi uma reação impulsiva, mas um ato calculado de vingança. A audiência preliminar de Patrícia em dezembro atraiu bastante atenção. O tribunal estava lotado de repórteres, apoiadores e observadores curiosos. Patrícia apareceu vestindo um macacão laranja, com o cabelo curto e escuro crescendo, revelando suas raízes loiras naturais. Ela parecia exausta, mas composta. A juíza Helen Morrison presidiu o julgamento. Ela analisou as provas, ouviu os argumentos de ambas as partes e decidiu que Patrícia seria julgada por homicídio doloso. A promotoria inicialmente havia solicitado acusações de homicídio qualificado, mas a juíza Morrison concordou com a defesa de que as circunstâncias justificavam a acusação menos grave. O julgamento foi marcado para abril de 2020. Patrícia permaneceria sob custódia até lá. Torres visitou Patrícia regularmente durante esses meses. Ela trouxe livros, ajudou Patrícia a manter contato com as poucas pessoas que se importavam com ela e trabalhou incansavelmente na preparação do julgamento. Torres contratou um psicólogo para avaliar Patrícia, documentando o trauma duradouro de seu cativeiro. Ela localizou Ernesto e Lucia,
que concordaram em testemunhar, apesar dos riscos legais para Lucia em relação às suas atividades de travessia da fronteira. Patrícia participou da sua defesa, mas sem muito entusiasmo. Ela disse repetidamente a Torres que não tinha certeza se queria ser absolvida. Ela havia matado alguém. Não deveria haver consequências. Torres argumentou que 7 meses de cativeiro eram consequência suficiente, mas Patrícia continuou inconformada. Em fevereiro de 2020, o detetive Crawford recebeu uma ligação das autoridades mexicanas. Eles haviam localizado Miguel, o jovem guarda mencionado por Patrícia. Miguel estava sob custódia por acusações não relacionadas e concordou em cooperar em troca de consideração. Ele confirmou a presença de Patrícia no complexo, descreveu sua fuga e, mais significativamente, afirmou que Carlos Ruiz ficou furioso quando descobriu sua ausência. Carlos espalhou a notícia de que Patrícia deveria ser encontrada e devolvida, de preferência viva, mas morta se necessário. Essa informação acrescentou outra dimensão ao caso. Patrícia não tinha apenas matado David. Ela também se tornara alvo de uma perigosa organização criminosa. Mesmo que fosse absolvida, sua vida continuaria em perigo. Torres usou essa informação para defender a custódia protetora e a realocação de testemunhas caso Patrícia fosse libertada. A acusação rebateu que tais considerações não deveriam influenciar o veredicto. Ou Patrícia era culpada de homicídio, ou não era. À medida que a data do julgamento se aproximava, Patrícia se viu refletindo sobre a jornada que a levou àquela cela. Ela era corretora imobiliária, uma pessoa normal, com uma vida normal. Então David apareceu e tudo mudou. Agora ela enfrentava décadas na prisão, marcada como assassina, com seu nome conhecido em todo o país. Ela pensou no momento em que puxou o gatilho. Ela havia revivido aquele momento milhares de vezes em sua mente. Ela poderia ter feito uma escolha diferente? Ela deveria ter feito. A resposta parecia óbvia e impossivelmente complicada. Na noite anterior ao início da seleção do júri, Torres sentou-se com Patrícia uma última vez para discutir a estratégia. Patrícia tinha uma escolha. Ela poderia subir ao banco das testemunhas e contar sua história diretamente ao júri. Era arriscado, expondo-a a um interrogatório, mas também a humanizaria, tornando-a real em vez de teórica. Patrícia concordou em testemunhar. Ela passou meses se escondendo, fugindo, mentindo. Estava cansada disso. Se esse julgamento determinaria seu destino, então que o júri ouvisse a verdade da sua própria boca. Torres saiu naquela noite sentindo-se cautelosamente otimista. Ela tinha um caso forte, fatos favoráveis e uma cliente disposta a enfrentar o julgamento. Mas ela também sabia que júris eram imprevisíveis e promotores eram habilidosos. O julgamento determinaria se Patrícia Morgan era uma assassina ou uma vítima que havia se defendido. De qualquer forma, a mulher que antes vendia casas em Clearwater nunca mais existiria. Essa pessoa morrera em um complexo no México. O que restava era algo completamente diferente. O julgamento de Patrícia Morgan começou em 14 de abril de 2020, em um tribunal do condado de Pinellas. Devido às restrições da Covid-19, a participação no processo foi limitada, mas câmeras foram permitidas, transmitindo o julgamento para uma audiência nacional que acompanhava o caso obsessivamente. A seleção do júri levou 3 dias. Torres e Coleman disputaram cada jurado em potencial, procurando aqueles que poderiam ser simpáticos ou severos, dependendo de sua perspectiva. O júri final era composto por 7 mulheres e 5 homens, com idades entre 28 e 64 anos. Eles representavam uma amostra representativa da comunidade. Professores, aposentados, uma enfermeira, um mecânico, um contador. A declaração inicial de Coleman foi ponderada e direta. Ele reconheceu que Patrícia havia sofrido uma provação terrível.
Ele expressou simpatia pelo que David havia feito com ela, mas argumentou que Patrícia havia estado livre por 26 dias antes de matar David. 26 dias para ir à polícia, contratar um advogado, buscar ajuda por meios legais. Em vez disso, ela comprou uma arma, perseguiu David e o executou na porta de sua casa. Isso não foi legítima defesa, foi vingança. E vingança, por mais compreensível que seja, ainda é assassinato. A declaração inicial de Torres pintou um quadro diferente. Ela descreveu os 7 meses de cativeiro, a tortura psicológica, o medo constante da morte. Ela explicou que Patrícia não estava pensando claramente quando voltou para a Flórida. Ela estava traumatizada, agindo por instinto de sobrevivência em vez de pensamento racional. Quando David abriu a porta e riu do sofrimento dela, algo se quebrou. O tiroteio não foi um assassinato premeditado, mas uma resposta traumática de uma mulher cuja psique havia sido destruída. A acusação apresentou seu caso primeiro. As fotos da cena do crime mostravam o corpo de David em detalhes chocantes. O médico legista testemunhou sobre os 3 ferimentos à bala, a causa da morte, o sofrimento que David suportou em seus últimos momentos. Coleman chamou vizinhos que testemunharam não ter ouvido nada incomum naquela noite, enfatizando o quão calculada e silenciosa havia sido a abordagem de Patrícia. Em seguida, Coleman exibiu o vídeo da confissão de Patrícia. O júri assistiu em silêncio, enquanto Patrícia, exausta e com os olhos vazios, descrevia como foi à casa de David, o confrontou e atirou nele 3 vezes. Sua voz era monótona, sem emoção. Coleman pausou o vídeo em momentos-chave, destacando frases como "esperei 2 semanas e pratiquei em um campo de tiro". A defesa começou sua argumentação com a psicóloga que avaliou Patrícia. A doutora Rachel King testemunhou que Patrícia apresentava todos os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático complexo. Ela explicou como o cativeiro prolongado altera fundamentalmente a função cerebral, particularmente nas áreas que controlam o controle de impulsos e a avaliação de ameaças. Patrícia, na opinião profissional da doutora King, não era capaz de formar a intenção racional necessária para o assassinato. Ela estava reagindo a uma ameaça percebida, mesmo que essa ameaça não fosse mais imediata. Torres chamou Rosa, a mulher do complexo, que testemunhou por videoconferência do México. Rosa, falando por meio de um tradutor, confirmou o cativeiro de Patrícia, descrevendo as condições e a deterioração visível de Patrícia ao longo dos meses. O testemunho de Rosa foi poderoso, sua culpa evidente ao descrever como levava comida para uma mulher que sabia estar sendo mantida contra sua vontade. Ernesto testemunhou sobre ter encontrado Patrícia naquela estrada deserta, ensanguentada e desesperada. Lucia, que recebeu imunidade por seu testemunho, descreveu como ajudou Patrícia a cruzar a fronteira, observando que Patrícia parecia abatida, quase ausente. Então Patrícia subiu ao banco das testemunhas. Durante 2 dias, Torres a guiou através de sua história. Patrícia falou com clareza, mas sem drama. Ela descreveu seu casamento com David, o divórcio, o assédio. Ela contou a noite de seu sequestro com detalhes vívidos, o clorofórmio, as amarras de plástico, o despertar na escuridão. Ela descreveu o pragmatismo frio de Carlos Ruiz, a crueldade casual dos guardas, a incerteza angustiante de se algum dia sairia viva daquele complexo. Ela falou sobre a fuga, o terror de correr pelo deserto, a gentileza de estranhos que a ajudaram. Ela explicou seu estado mental ao retornar à Flórida, fragmentada, hipervigilante, consumida pela necessidade de confrontar o homem que tinha feito isso com ela. Quando chegou a noite de 18 de novembro, a voz de Patrícia vacilou pela primeira vez. Ela descreveu estar na varanda de David, com a mão trêmula ao apertar a campainha. Ela se lembrou do rosto de David quando ele abriu a porta,
do momento em que a reconheceu e, em seguida, do seu riso. Ele riu, disse Patrícia, olhando diretamente para o júri. Depois de tudo o que ele fez comigo, tudo o que eu passei, ele riu. Torres perguntou o que aconteceu a seguir. Patrícia fechou os olhos. Não me lembro de ter sacado a arma. Não me lembro de ter decidido atirar. Só me lembro do som. E então ele estava caindo e eu estava vendo ele morrer. Ela abriu os olhos. Sei que o que fiz foi errado. Sei que tirei uma vida. Mas naquele momento não estava pensando no certo ou no errado. Estava pensando que ele me destruiu e estava rindo disso. O interrogatório de Coleman foi agressivo, mas não cruel. Ele revisou a linha do tempo com Patrícia novamente, enfatizando os dias que ela passou planejando, preparando e praticando. Ele destacou sua admissão de que havia se livrado da arma para evitar ser descoberta. Ele perguntou se ela havia considerado ir à polícia. Patrícia admitiu que sim, mas não acreditava que eles a ajudariam rápido o suficiente, que David poderia desaparecer ou Carlos poderia encontrá-la primeiro. A argumentação final de Coleman se concentrou no Estado de Direito. Ele simpatizou com Patrícia, mas argumentou que a simpatia não poderia justificar o assassinato. Se permitirmos que o trauma justifique o assassinato, disse Coleman ao júri, então abandonamos os princípios que mantêm nossa sociedade unida. Patrícia Morgan tinha opções. Ela escolheu a violência. A argumentação final de Torres foi emocionante. Ela lembrou ao júri tudo o que Patrícia havia sofrido e argumentou que a lei deve levar em consideração o contexto e as circunstâncias. Patrícia Morgan não é uma assassina, disse Torres. Ela é uma sobrevivente que lutou contra o homem que roubou 7 meses de sua vida. Isso não é o mesmo que matar a sangue frio. O júri deliberou por 4 dias. A espera foi agonizante. Patrícia ficou sentada em sua cela, indiferente ao resultado que a aguardava. Ela havia dito a verdade. Era tudo o que ela podia fazer. Em 29 de abril, o júri chegou a um veredicto. O tribunal ficou em silêncio quando o presidente do júri se levantou. Culpada de homicídio culposo, não de assassinato. O júri concluiu que Patrícia agiu sob extrema perturbação emocional, reduzindo a acusação. A juíza Morrison marcou a sentença para 15 de maio. Patrícia poderia pegar até 15 anos de prisão. Na sentença, Torres apresentou cartas de apoiadores, depoimentos sobre o caráter de Patrícia antes do sequestro e recomendações psiquiátricas para tratamento em vez de punição. Coleman defendeu a pena máxima, citando a natureza violenta do crime. A juíza Morrison proferiu sua decisão com cautela. Ela reconheceu o trauma de Patrícia, mas também a gravidade de suas ações. Ela condenou Patrícia a 12 anos de prisão estadual, com crédito pelo tempo cumprido e elegibilidade para liberdade condicional após 8 anos. Patrícia não demonstrou nenhuma reação ao ser levada. Torres apertou sua mão e prometeu entrar com recursos, lutar por sua libertação antecipada. Patrícia assentiu, mas sentia apenas exaustão. Patrícia cumpriu sua pena na instituição correcional de Lowell. Ela participou de terapia, trabalhou na biblioteca da prisão e, aos poucos, começou a processar tudo o que havia acontecido. Em 2028, após cumprir 8 anos, ela compareceu perante o Conselho de Liberdade Condicional. Ela expressou remorso genuíno, não apenas pela morte de David, mas por todas as escolhas que a levaram àquele momento. O Conselho de Liberdade Condicional concedeu sua libertação. Patrícia emergiu em um mundo que havia seguido em frente sem ela. Ela tinha 64 anos e sua vida havia mudado irrevogavelmente. Ela se mudou para uma pequena cidade na Carolina do Norte com uma nova identidade, providenciada pelo Programa de Proteção a Testemunhas devido à ameaça contínua de Carlos Ruiz, que nunca havia sido preso. Ela trabalhava em um centro comunitário ajudando sobreviventes de violência doméstica,
usando sua experiência para orientar outras pessoas a não seguirem o caminho que ela havia seguido. Patrícia nunca se recuperou totalmente do que aconteceu. As cicatrizes físicas e psicológicas permaneceram, mas ela encontrou um pouco de paz em ajudar outras pessoas, em falar a verdade sobre o trauma e suas consequências. Ela nunca mais seria a pessoa que era antes de David, antes do México, antes daquela noite de novembro. Aquela pessoa se foi. O que restou foi alguém que entendeu que justiça e vingança não são a mesma coisa, que a sobrevivência tem um custo e que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Patrícia Morgan lutou para sair do cativeiro 2 vezes, uma vez de um complexo no México e outra vez da prisão de sua própria raiva. A segunda fuga levou muito mais tempo e custou muito mais do que ela poderia imaginar.